Olá, graça e paz. Hoje a nossa reflexão se encontra em Provérbios 28, de 1 a 28, que está escrito assim: Fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como um leão. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio prudente se faz estável a sua ordem. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva, que a tudo arrasta e não deixa trigo. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos caminhos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha seu pai. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez. Mas os íntegros herdarão bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre, que é sábio, sabe sondá-lo. Quando triunfam os justos, é grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Feliz o homem constante no temor do Senhor, mas o que endurece o coração cairá no mal. Como o leão que ruge e o urso que ataca, assim é o perverso, que domina sobre o povo pobre. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. O homem carregado de sangue de outrem fugirá até a cova, ninguém detenha. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seu caminho cairá logo. O que lavra a sua terra virá e fartar-se-á de pão, mas o que se junta a vadios se fartará de pobreza. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba seu pai e sua mãe diz: não é pecado, companheiro é do destruidor. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Essa palavra ela vem de encontro ao nosso coração, trazendo vários pontos importantíssimos do que nós vivemos, né? E quem nós somos e onde nós estamos, tanto em relação à nossa vida pessoal, no trabalho, onde a gente vive, no governo, em vários pontos, e a gente vê aí a diferença entre os justos e o perverso. O perverso, ele pode ter um caminho longo, porque ele vai e começa a andar, a vivenciar sem que ninguém o persiga. Então ele cresce muito rapidamente. Porém, a gente vê que sempre em qualquer local onde existem lideranças e um grupo formado, existem pessoas que podem ser justas ou perversas. E geralmente no lugar a gente tem uma maioria. A gente tem vários grupos formados em que existem várias lideranças. As lideranças que são perversas, o pessoal se esconde, o pessoal obedece por opressão, não por participação espontânea. Mas aqueles lugares em que você vê que existem pessoas justas, os justos se multiplicam. Porque você que é justo vai chegar num lugar, viu que aquele lugar as pessoas são justas, você vai ter um prazer enorme de estar ali. Você vai ter prazer de contribuir. Então, quando a gente vê essas diferenças, a gente começa a ver isso em várias extensões da sociedade, em vários grupos diferentes, em vários lugares. E a palavra de Deus é tão clara para mostrar aí as diferenças. Porém, não é todo mundo que vê isso.
Porque aquela pessoa que confia no Senhor vai conseguir prosperar, quando a gente vê lá no versículo 25. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Por quê? Porque ele não vai parar para cobiçar o que é do outro. Ele não vai parar caminhando, criando contendas com as situações. Ele vai focar naquilo que é dele. Por isso ele prospera. Quando a gente olha para o lado e vê as situações e cobiça o que é do outro, a gente não consegue prosperar no nosso caminho. Porém, não é só isso que faz com que a gente não prospere. Muitas vezes a gente é preso por perversos, né? A gente cai em armadilhas feitas por perversos. Por quê? Porque ele oprime o justo. Então, quando a gente olha rapidamente na vida de alguém, a gente não consegue identificar se a pessoa é justa ou não pela prosperidade. A gente identifica pelo comportamento, pelo que ela acredita, pela forma de pensar, pelo comportamento. Aí a gente consegue identificar se é um justo que está oprimido, porque o perverso oprime o justo para que o justo fique preso, ou se realmente é alguém que é perverso, porque é muito comum o perverso crescer rapidamente por um longo período de tempo, porque no texto onde diz, né, fogem os perversos sem que ninguém o persiga, mas o justo é intrépido como o leão, ou seja, o perverso ele vai fazer várias coisas, mas ninguém vai perseguir ele, ninguém vai fazer nada contra ele, porque ele é perverso. E o justo, ele é intrépido como o leão, ou seja, ele é perseguido, é visualizado, ele é prejudicado. Várias situações são criadas para o justo, né? Constrangedoras para que ele caia, para que ele falam coisas para falar que ele fez e que coisas que ele não fez. E a gente vê isso em geral, em todos aqueles que têm sua conduta. E um texto que é importantíssimo é que os homens maus, em versículo 5, 28:5, os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Isso que eu estou falando, se você busca o Senhor, você vai entender o que eu estou trazendo aqui de informação. Porque quando a gente busca Deus, a gente começa a conhecer a Deus verdadeiramente, com o coração quebrantado. E quando a gente vai nesse caminho, a gente começa a entender o que é a justiça. Vou dar um exemplo. Imagina que tem um perverso que ficou te prejudicando bons anos da sua vida. Ele vai lá, te prejudica. Tentou fazer você cair várias vezes, você caiu várias vezes, tentou fazer com que você perdesse a vida. E você olha para essa pessoa e fala, Senhor, está na sua mão, entrega, né? Orar pelos que vos perseguem. Aí vem outro que não entende nada de justiça e fala, vamos orar para ele. Ai, porque ele está passando por alguma dificuldade. Entende a diferença? A pessoa que mais tenta te destruir, uma coisa assim, vamos orar, né? Outra coisa é, ai, vamos tirar o sofrimento, vamos fazer algo por ele fisicamente ou algo como um serviço, algo nesse sentido. Quando a gente não poupa o perverso, ele vai continuar sendo perverso. Ele não vai se corrigir. Então a gente tem que tomar muito cuidado por quem a gente ora, por quem a gente ajuda, para que a gente identifique qual é o contexto ali. É muito comum, em vários lugares, a gente vê que pessoas oram por outras que precisam de oração. E amém, a gente intercede, todos intercedem por nós. E em comunidade, os irmãos que intercedem um pelos outros, a oração fortalece. Mas em outros casos, às vezes a pessoa ela fez mal a muitas pessoas durante muitos anos. E aí vai um justo lá orar por essa pessoa para que Deus livre de toda a consequência, né, toda a colheita. E dessa forma você não está sendo justo com quem sofreu e clamou ao Senhor por justiça durante tantos anos. Por isso que a gente tem que entender que Deus, Ele é quem enxerga tudo, Ele é quem sabe todo o contexto, sabe tudo o que acontece, e Ele é quem vai agir da forma que é justa. Então, quando a gente orar, a gente sempre tem que orar por todos, né? Pedir para que Deus cuide, que Deus tenha misericórdia, mas que Deus faça a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável.
porque ele é quem é a balança justa, ele é quem vai pesar tudo o que é feito, se a pessoa é justa, se ele é perverso. Quando eu falo perverso, é no sentido de perverter o direito do justo, perverter o direito do outro. Então, quando a gente se conserta, tem um versículo que fala: o que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez. Quando o perverso vem ao nosso encontro e desvia nossos passos, para que a gente tropece, para que a gente se desvie daquilo que é do nosso propósito, e isso a gente pode ver várias situações, várias experiências, né? Eu já tive essas experiências muitas vezes. Você está no caminho que Deus te pediu, aí vem alguém, começa a falar tantas coisas distorcidas sobre aquilo, aí você começa até a acreditar que o que você está fazendo é errado, né? Isso é um exemplo de distorcer o caminho. Então, quando alguém vai e faz isso, a pessoa cai na própria cova que fez. Agora, ao mesmo tempo, existe um outro ponto aqui que a gente não pode confundir. Quando a gente, às vezes, quer alertar um perverso pelo caminho que ele anda, às vezes a gente fala: olha o comportamento, observa isso. Porque às vezes a pessoa vendo o comportamento de alguém que é perverso com ela, e ela começa a identificar que aquilo é maldade, que aquilo não é legal, ela começa a identificar isso no outro, ela tem a chance de mudar a si mesma, a si mesma. E se isso acontece, aí ela vai enxergar a maldade e não vai mais ser conivente com a maldade do outro e vai deixar de ser maldoso, maldosa com as outras pessoas, porque ela vê o seu próprio comportamento no outro. Então isso também é importante, porque quando a gente vê os estudos entre a psicanálise, entre a palavra de Deus, os estudos que falam direto na psiquiatria, né, sobre conduta, quando você conversa com pessoas cluster B, a conduta ideal a gente vê em desenvolvimento pessoal que é: se afaste e seja neutro. Pedra cinza, ou seja, seja neutro, não se envolva. Ah, entendi. Ah, ok. Ah, tá, nossa. E não se envolva e se retire. Porém, na Bíblia diz que você tem que alertar o perverso dos maus caminhos dele. Então, é muito delicado em muitas situações, porque às vezes você vai se colocar em risco. Porque quando você confronta uma pessoa cluster B, uma pessoa perversa, você vai gerar fúria narcísica, você vai poder se colocar em risco, porque as pessoas elas podem falar: quem você pensa que é para me confrontar assim, ao invés de parar e observar: peraí, o que você quer dizer com isso? Onde será que eu estou errando? Entende? Então, a palavra diz: avise o perverso. Tem um texto que diz que se você não avisar, Deus vai te cobrar pela alma dessa pessoa. Mas se você avisar, você já fez a sua parte. É a pessoa que vai precisar encarar a Deus lá no último dia, lá no dia do juízo. A questão também é que existem vários níveis e graus diferentes, né? Aqui a gente vê muito que o perverso ele oprime os pobres. Quantas situações e contextos a gente vê que as pessoas muito grandiosas oprimem as pessoas que não estão lá com condições para se reerguerem, se levantarem, eles vendem ilusões e não vendem a solução real para aquele contexto. E aí você fica de ilusão em ilusão, se endividando, ao invés de ter uma solução para o teu contexto. E tudo é muito, são jogos, né, muito manipulatório nesse sentido. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado a mais e observar, refletir nesse texto, que você possa pegar, ler com calma cada um dos versículos desse capítulo, porque ele mostra, né? O que aumenta os seus bens com juro e ganância, junta-o para o que se compadece do pobre. No final, Deus, ele reverte situações, ele transforma maldições em bênção, ele ajusta o caminho. Então, a gente vê que uma coisa é o nosso esforço humano do que a gente faz, outra coisa é todo o contexto à nossa volta. Muitas vezes Deus não nos abençoa porque existem pessoas próximas a nós que vão nos usurpar, que você poderá até se colocar em risco se você tiver algo que pessoas que estão à sua volta e que são perversas querem. Isso é muito real. Quando a gente vê lá, eu digo isso porque faz 8 anos que eu atendo pessoas, né, na área de desenvolvimento pessoal, e a gente vê muito essa verdade em que poucas pessoas falam sobre, mas quem vive isso na prática entende a realidade disso. Então,
Deus também, ele cuida nesses pontos dessa forma, até que os contextos possam ser modificados, até que ele enfraqueça a mão poderosa de alguém que te oprime, e aí você vai conseguir ter uma vida um pouco mais voltada à colheita daquilo que você planta. Então, nesse texto, a gente vê que tem vários pontos importantes para que a gente possa sempre buscar a presença de Deus e observar quem nós somos no contexto. No versículo 26 diz assim: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Olha que interessante. O nosso coração é enganoso. O que você sente te engana. Às vezes, por palavras bonitas, você acha que aquilo é certo. Às vezes, por uma pessoa que trabalha muito, você acha que ela é correta. Então, trabalha muito, vou dar um exemplo de obras, né? Na igreja, a gente tem pessoas que trabalham muito para a obra de Deus, e você fala, nossa, a pessoa trabalha muito, ela está lá constantemente, mas ok, a obras é uma coisa, e os frutos? Aí você vai olhar os frutos da conduta, como está o contexto ali, é diferente, né? Obras é uma coisa e frutos é outra. Obras é o que você faz na prática e os frutos é o que você vive dentro de você. Obras, frutos de arrependimento, frutos que demonstram o Espírito Santo dentro de você ou não. Reais, na intimidade, aquilo que você vê que a pessoa funciona de um jeito específico. E aqui a gente vê, nosso coração é enganoso. Às vezes, as pessoas espertam a culpa na gente para que a gente vá lá ajudar. Então, cuidado, porque o seu coração pode ser enganoso. E aí você vai fazer o quê? Vai ajudar por culpa ao invés de ajudar por amor. Você vai ajudar por obrigação de ter que, e aí você está deixando de fazer o que Deus pede, porque você está amarrada, né? Em uma situação que você às vezes precisa aí tomar cuidado. Então, o nosso coração é enganoso. Quem confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Então, clame por sabedoria. Deus dá a todos sem impedimento. Clame para que você tenha sabedoria no seu caminhar dia após dia, para que nesse contexto todo você saiba identificar o que é justo e o que é perverso. Lembrando, a gente precisa ao longo da vida buscar aquilo que é justo o tempo todo, e não aquilo que perverte o seu coração, o coração do outro, e em tudo tenha temor a Deus, porque quem busca o Senhor entende tudo. Os homens maus não entendem nada, porque se você tem uma conduta perversa, tem um coração perverso, você não vai entender a diferença do que é justo e do que não. Você vai falar, eu quero, eu vou lá e vou conquistar aquilo, acabou. Isso é perverso, perverter o direito do outro sem perceber. E quem é justo consegue identificar, peraí, você não pode invadir o campo do outro, você não pode invadir o livre-arbítrio do outro, você não pode retirar o que é do outro. Seja um bem, seja um benefício, seja uma unção, seja uma colheita do outro, né? Por isso que a gente tem que clamar para que Deus nos mostre, porque quem anda com o Senhor entende tudo, entende até que ponto que é o que. Quando a gente pensa sobre direitos, né? Vou dar um exemplo. Tem um grupo e o líder vai lá, ele tem uma conduta perversa com você. Ele maltrata e sempre na sutileza te invalida, ou seja, você só participa do grupo se você aceitar a minha invalidação e aceitar algumas humilhações sutis. Vou dar um exemplo. Um exemplo assim, e uma de perversidade é isso, por exemplo. Aí o que você faz? Ou você ou você se coloca naquela condição, ou você não participa do grupo. Mas ninguém está percebendo, entende? Então, assim, porque ou pessoas já se colocaram, não perceberam, se colocaram nessa situação, e quem percebe tem saúde mental já se afastou há muito tempo. Então, tem grupos que a gente vê que, na verdade, são reinos sobre escombros, são situações em que não prosperam, estão amarradas, situações em que não tem uma vida ali, tem só amarrações voltadas a condutas, né, de, de um tem teto de vidro em relação ao outro. E fica como se fosse uma coisa amarrada à outra, e as coisas não se ajeitam, não saem dali.
Por isso que a gente tem que ver, Deus às vezes nos manda para lugares, para um ministério específico. Cada um de nós tem um ministério, você tem um ministério, áreas específicas, e Deus te chama constantemente para você cumprir papéis ao longo dos lugares em que você vai, ao longo da vida, para que você faça algo para a honra e glória de Deus e que a glória dele seja manifesta através da sua vida. Mas tem lugares que às vezes pessoas sutilmente te expulsam dali, né? E a gente percebe que isso é muito real. Agora a questão é até que ponto a gente insiste na permanência ou até que ponto a gente fica ali sofrendo agressões para cumprir algo. Deus é quem vai te mostrar. A questão é, muitas vezes você avisa e ninguém quer ouvir. E outras vezes você precisa avisar, porque se você não falar, a pessoa não vai entender. Agora, que esse texto possa mostrar e trazer a você aí um pouquinho mais de percepção sobre, peraí, onde eu estou inserida? Onde eu estou inserida, tem algo nesse sentido? O contexto, a liderança, o local é perverso, é justo? Quando é justo, você fica mais tranquila, porque você sabe que tudo que você fizer vai ser avaliado e conduzido com justiça. Quando você está num lugar perverso, você pisa em ovos, porque o tempo todo vai vir algo que você não sabe o que vem e sempre é para te prejudicar, te usar e te usurpar. O que é justo constrói, edifica, e o que é perverso destrói, invalida, rouba, mata. Então são diferenças que você vê em todos os contextos sutis até algo explícito e que você precisa avaliar. Porque quem teme ao Senhor busca a presença de Deus, o Espírito Santo que habita em nós mostra e faz a gente entender o que é justo e o que é perverso. Os homens maus não entendem nada, eles não conseguem discernir isso, porque falta a presença de Deus ali, o aprofundar, o discernimento que vem do alto, não vem de algo humano. E é isso que a gente precisa avaliar. Onde você está entrando? Quais ministérios você tem? Quais cargos? Quais locais? Pense sobre isso, porque tem caminhos que parecem vida para nós, mas no final são caminhos de morte, e tem caminhos que são específicos que Deus vai te levar para que Ele possa te usar. O que eu quero trazer com isso é, o Espírito Santo vai te mostrar onde você tem que estar para que você possa executar o seu trabalho da melhor maneira possível. Então, pense um pouquinho nesse texto sobre a tua vida, onde você quer aplicar, onde você pode estar. Pense que cada um desses textos tem um significado muito forte, porque quando você lê todo o capítulo, você vê que tem várias dicas aqui. O príncipe, falta de inteligência, multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. Ou seja, o príncipe inteligente, ele vai agir de uma forma em que ele vai fazer tudo de forma justa, correta. Mas aquele que não tem inteligência vai oprimir o outro, porque ele não vai fazer algo justo. Então, tudo está interligado, né? O homem carregado do sangue de outra pessoa fugirá até a cova, ninguém o detenha. Ou seja, quando a gente vivencia algo com o sangue de outra pessoa, você vai ficar fugindo o tempo todo, até o último dia da sua vida. E o que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. A integridade não é apenas voltado a ações, é o quanto você é íntegro com você. Então, a integridade é o que eu falo, o que eu faço são iguais. Aí eu sou íntegro. Se eu falo uma coisa e faço outra, eu não sou íntegro. Então, a integridade tem a ver com isso, o quanto você equilibra entre o que você pensa, acredita, e o que você nas ações pratica. E aí você vê, quem anda em integridade será salvo. Por quê? Porque se você tem uma conduta correta, você não tem por que ser punido no final. E o perverso em seus caminhos cairá logo. Ou seja, se você perverte o direito de todo mundo, logo você não ficará em pé. E cuidado, porque é muito complicado para o justo, porque, como diz aquele texto, né, sobre o trigo.
o trigo estava lá, aí o trigo começou a crescer, e aí veio o joio. E aí veio, peraí, posso tirar o joio? Não, não, se você tirar o joio, você vai tirar também o trigo. Por quê? Porque uma das condutas do perverso é amarrar o trigo. O perverso, ele envolve o trigo, ele faz armadilhas para o trigo, para que o trigo esteja amarrado ao perverso. Isso a gente vê em todos os contextos, em geral. Então, se você é justo, é muito possível, é muito provável que você esteja amarrado por responsabilidade e culpa de ter que fazer, conviver e ter o pseudo relacionamento com pessoas que são mais perversas. Então, nesse contexto, você, se alguém for lá e arrancar o perverso, você vai ser levado junto, porque existem responsabilidades, existem questões que você vai sofrer junto. Então, é por isso que a palavra diz: deixa no último dia da colheita, aí sim a gente vai colher o trigo e o perverso, o trigo e o joio, e ver as sementes, né? O trigo, quando você esmaga, tem as sementes dentro, e o joio, quando você esmaga, tem só a palha, não tem nada dentro. Então, o que traz o conteúdo interno da nossa vida, o que a gente pensa, o que a gente acredita, é o Espírito Santo que nos modela. Estarmos ligados direto à fonte é o que nos mantém cada vez mais em crescimento, em sabedoria, em prudência, e nos alinha sabendo que a gente está no caminho certo. O que os homens veem com os olhos naturais é apenas aparência. Aquela pessoa se veste de tal forma, aquela pessoa tem tal aparência, aquela pessoa tem tais bens, tal cargo, tal relacionamento em geral. Isso é aparência. Agora, o que está no interno? O que está dentro de você? Né? A sabedoria, a prudência, os dons espirituais, aquilo que está dentro de você, que quem é espiritual vê em você. Quem não é espiritual não consegue nem acessar isso em você. Então, observe e pense que nesse momento possa ser uma reflexão para sua vida, para que você observe qual dos caminhos você está, né? Se pro lado do justo ou pro lado do perverso. Repense e observe que Deus, ele fala conosco o tempo todo, a cada momento, e ele sempre vai trazer informações que possam nos balançar, nos fazer refletir, porque a palavra dele nunca volta vazia. E ele vai usar para aquilo que ele determinou e vai chegar no coração que precisa chegar. Então, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.